Bom dia a todos. Seja noite. Fique de pé, vamos estar louvando esse maravilhoso. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem alguém que já conhece Jesus. Você sente no teu coração? A alegria que vem do nosso Senhor. Indiferente a situação, indiferente a circunstância, essa alegria vem do Senhor. Você pode se assentar mais um pouquinho? Para que a gente possa estar compartilhando esse grande amor do nosso Deus. Nós vivemos num mundo repleto de tantas incertezas, de tantas ansiedades. Às vezes, as preocupações da vida, ela tem feito com que a gente fique sobrecarregado no nosso dia a dia. Mas o bom de tudo isso é que, mesmo a gente agitado, mesmo inquietos, mesmo com nossos corações doloridos, nós podemos entender que temos um Deus que nos oferece um refúgio. Temos um Deus que sempre está pronto para nos abençoar, e é através da sua infinita bondade, é através da sua misericórdia que nós conseguimos encontrar paz em nosso coração. Essa presença de Deus diuturnamente na nossa vida, que faz com que a gente possa aproveitar e depositar toda a nossa confiança nele. Há uma promessa de Deus na palavra, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 27, que ela diz assim: deixo a paz a vocês, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Essa é uma palavra do Senhor. Ele está dizendo para que a gente não fique angustiado, mesmo que a gente passe por momentos difíceis. A paz dele
ela faz com que a gente possa viver uma vida totalmente diferente. E é nessa paz, é esse sentimento de alegria, esse sentimento de refrigério que nós vivemos dia após dia, mesmo com as nossas inquietações, mesmo com as sobrecargas no nosso coração. Nós entendemos que essa paz, que excede todo o conhecimento do ser humano, ela faz com que a gente seja mais do que vencedor. Abaixa a tua cabeça, vamos orar. Vamos falar com Deus, vamos falar com quem dá essa verdadeira paz. Senhor nosso Deus e amado Pai, cremos no Teu poder, na Tua infinita misericórdia. Vivemos num mundo de sobrecarga, estamos angustiados, aflitos, afligidos por todos os lados, mas entendemos, Senhor, que temos um Deus de refrigério, um Deus que nos trouxe a paz, essa paz que excede todo o entendimento da humanidade. Eu clamo a Ti, Senhor, e peço que traga descanso, traga refrigério, Pai, traga consolo, que a Tua misericórdia pouse sobre cada um de nós, e possamos viver a cada dia com toda alegria, possamos aprender a nos debruçar na Tua presença, a nos prostrar a Teus pés, que nesta manhã, Senhor, tudo que for ministrado aqui possa atingir o mais profundo sentimento de cada coração. Eu oro, Senhor, abençoando as pessoas que estão acompanhando essa live dos seus lares, nesse dia frio, nessa manhã gelada, mas o sol que brilha ali fora é o mesmo brilho do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É o que nos traz paz, é o que nos traz refrigério, é o que nos traz alegria. Sabemos, ó Pai, que a Tua graça nos basta. Não há nada, Senhor, incomparável ao Teu amor. Por isso, Senhor, nesse caminho de adoração, nós queremos Te adorar, nós queremos Te louvar nesta manhã, Pai. Muito obrigado. Continua conosco, Pai. É a oração que eu faço em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Amém. Vamos nos pôr de pé novamente, vamos louvar a Deus. Vamos esquentar nossos corpos, marchando pelo Senhor, amém? Sua glória, Senhor, está em toda a terra.
trazendo aqui à frente, lembre-se sempre de entregar o seu coração ao nosso Senhor, amém? Salvação e a ti me renderei.
na nossa mente, no nosso coração. Que possamos nos entregar totalmente nesse momento aqui e ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, que é viva e fala aos nossos corações. Te louvamos, Senhor, pelos dízimos e ofertas, e te louvamos por cada vida aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se, as crianças podem ir para a salinha, hoje a Marjorie vai estar com eles. Enquanto isso, vou dar um recado para os pais das crianças. Na próxima quinta-feira, nós teremos um dia especial para as crianças aqui na igreja, né? Vai ser um dia para eles aproveitarem, ouvir a palavra, louvar e brincar. Então, eu peço para os pais que a partir das 9 horas deixem os seus filhos. É uma programação para os filhos, não para os pais. Então, deixem os filhos aqui na igreja, podem voltar a pegar às 5 horas da tarde. Vão mandar o valor para cada pai depositar Pix. Agora é legal, a gente não precisa ficar pedindo dinheiro, né? Os pais depositam um Pix para a gente e fica tudo certinho, né? Para nós estarmos fazendo essa programação. Vai ser um dia especial, com brinquedos, um almoço gostoso para eles, né? Os jovens que estiverem à disposição podem vir para ajudar a cuidar das crianças, né? E assim nós vamos ter um tempo bem legal, né? Hoje, o Rosemar está com a garganta bem gravada e eu nem gosto de falar, então ele pediu para mim fazer a mensagem. E o texto que eu quero compartilhar com vocês está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 em diante, que fala sobre o caminho de Emaús. Eu meditei esse texto alguns dias atrás na reunião aqui com os pastores e líderes. E para minha surpresa, enquanto eu falava, muitos pastores choravam. E à noite um pastor mandou uma mensagem para mim, pedindo se ele podia usar isso na mensagem dele à noite. É porque Deus fala, é porque a Bíblia fala, e esse texto fala muito ao meu coração, é algo assim bem especial para mim, que é no caminho de Emaús. E fala assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que o profeta falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes
que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Eu fico imaginando esse caminho de Emaús. Gente, que texto mais lindo, quando conta a história, e é uma história real, a história daquilo que aconteceu com o nosso Jesus, que Jesus havia sido morto, que havia sofrido tudo o que ele sofreu. E quando a gente lê a história de Jesus sofrendo, parece assim que é tão rápido, né? Jesus sofreu ali rapidão um pouquinho, né? É como nós, quando, como mães, às vezes você dá umas varadinhas no seu filho, parece, é rapidão isso, daí já passa e tudo. Não! Olha quanto tempo Jesus tinha sofrido. Olha quanto Jesus tinha andado com os discípulos. Aqui fala o nome de Cleopas. E segundo os historiadores, devia ser alguém bem importante, alguém que andava próximo de Jesus, porque aqui ele relata que ele via Jesus fazendo os milagres dele. Ele entendia o quanto Jesus era poderoso perante Deus e perante os homens. Mas morreu, acabou. Eles ouviam falar que Jesus ia ressuscitar, Jesus ia falando o tempo todo de tudo que ia acontecer com ele. Os profetas já vinham falando desde o início da Bíblia que iria acontecer isso com Jesus, mas eles não entenderam. E quando Jesus morreu, já fazia 3 dias, Jesus já tinha ressuscitado. Eles ainda não entendiam isso. E aí eles foram embora para a aldeia deles. Agora, o que nós vamos fazer? Se aquela pessoa que eles achavam que era o cara, aquela pessoa que eles achavam assim, que vai sair dessa cruz e vai exterminar com todo esse povo, não fez nada, e agora morreu, o que nós vamos fazer? Vamos voltar para a nossa cidadezinha e vamos voltar para o nosso trabalho. E pensem que Emaús de Jerusalém ficava mais ou menos 11 a 12 quilômetros, porque a palavra relata que é em torno de 60 estádios, que dá essa distância. É como que daqui em Monte Castelo, né? Vocês imaginam Jesus? Gente, é muito linda essa história, porque eles estavam andando, eles estavam ali caminhando, de repente Jesus vem, fica do ladinho deles, e eles não conseguiam ver Jesus. Quantas vezes Jesus está do nosso lado, falando com nós, e nós não entendemos e não vemos Jesus? Eles estavam ali tristes, abatidos, eles estavam sofrendo, e Jesus já estava ali, Jesus já havia ressuscitado, e eles não entendiam isso. Na nossa vida, no nosso dia a dia, nós sofremos por isso. Jesus já resolveu os nossos problemas, mas nós estamos tão apegados nisso que nós não vemos Jesus. E Jesus pergunta para eles o que aconteceu. Quantas vezes Jesus pergunta para você: o que aconteceu? Por que está triste? Por que tu sofres? Por que tu choras? Por que tu sente dor por isso? Eu estou aqui, eu já resolvi isso. Mas você caminha daqui a Monte Castelo se lamentando para Jesus. Esse caminho deve ter demorado. Quem já foi daqui a Monte Castelo a pé? Mas deve ter demorado umas 3 horas e meia. O William que corre, né, William? Se você for caminhando, daria mais ou menos umas 3 horas e meia. Caminhando, ligeirinho. Mas eles estavam tão tristes que deve ter demorado até mais, né? Eu até falo que quando eu caminho sozinha, eu vou até o portal e volto aqui em casa, que dá 6 quilômetros em 45 minutos. Quando eu vou com o pastor, meu marido, 1 hora e tanto. Quando eu vou com outras pessoas, talvez um pouco mais ainda, porque em cada lojinha nós temos que dar uma olhadinha na vitrine para ver o que é, quanto que está, o que estão vendendo. Então imagine essas pessoas caminhando e conversando. Eles devem ter contado para Jesus dos seus filhos, devem ter se lamentado pelas esposas que talvez eles tiveram deixado para servir Jesus,
e Jesus agora tinha morrido e não estava mais com eles. E eles devem ter falado dos empregos deles que eles tinham deixado para seguir Jesus. E agora o que eles iam fazer? Que Jesus morreu e eles não tinham mais nem o emprego deles. Imagine quão bom e quão humilde é o nosso Jesus. Com todo o poder que nem a morte conseguiu detê-lo, humildemente começa a falar das Escrituras para eles. Começa a falar lá de Moisés, e eles não viam. E Jesus falava e pregava para eles, e os olhos deles estavam fechados. Quantas vezes é assim na nossa vida? O pastor no domingo prega a palavra. De vez em quando nós lemos a palavra durante a semana em casa. Só de vez em quando, né? Porque todo dia também cansa alguém, né? Ler a Bíblia todo dia assim. De vez em quando nós pegamos, lembramos, né? De vez em quando, no final do dia, a gente ora. De vez em quando eu leio a mensagem que o pastor coloca nos grupos de manhã cedo. Porque eu não vejo Jesus do meu lado. Porque eu não tenho meus olhos abertos. Nós cantamos essa música, abrir os meus olhos espirituais para que eu possa ver. Nós precisamos todos os dias estar com os nossos olhos espirituais abertos para ver Jesus. Nós temos que andar daqui a Monte Castelo, andar os 11 quilômetros, 12, todos os dias. E Jesus vai estar ali, Ele vai ouvir todas as tuas lamentações. Ele vai ficar calado ali, vai ouvir, e Ele vai te falar, e Ele vai te falar, e você vai falar de novo. É assim a nossa vida com Jesus. E esses discípulos aqui no texto falam que as mulheres foram bem cedinho, todo mundo sabe essa história, né? Que elas foram cedo para arrumar lá no cemitério, lá estava o corpo de Cristo. E quando chegaram lá, não viram, e elas ficaram maravilhadas. E elas saíram e foram contar. E eles não acreditaram neles. Você já imaginou essa cena? Alguém chegar e dizer assim, ó, fulano ressuscitou. E você não acreditou naquilo, porque você viu ele morto, você achava que Jesus seria o rei e não era mais o rei. Quantas vezes para nós é mais fácil acreditar que Jesus não está mais aqui do nosso lado e os nossos problemas corroem os nossos corações e a nossa alma? Quantas vezes alguém fala que Jesus está vivo, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele vai voltar a buscar a sua igreja, como nós cantamos, Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas nós não acreditamos nisso, porque é mais fácil eu acreditar naquilo que eu estou vendo, ou naquilo que o Espírito nos convence a ver. Os nossos olhos espirituais, queridos, são diferentes daquilo que eu quero ver, são diferentes da minha vontade. Por isso precisamos ler esse livro, por isso precisamos estudar a palavra, por isso precisamos pedir para que Jesus venha conosco todos os dias. E é interessante que aqui fala que enquanto Jesus falava, o coração daquelas pessoas ardia. Às vezes, o nosso coração também arde quando a gente ouve o pastor falando, quando a gente ouve um louvor, quando a gente vê um filme que retrata a vida de Jesus, quando a gente ouve nosso esposo, quando a gente ouve nossa esposa. Mas ele arde, mas deixa que arde, né? A gente não entende, nossos olhos estão fechados. Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Domingo, quando eu passei, ontem eu postei nos grupos, eu não sei quem assistiu, mas aquele vídeo do Mateus era para dizer para vocês que Jesus continua fazendo os mesmos milagres. Esse Jesus ressuscitou. E aqueles milagres que Ele fazia antes de Ele morrer aqui na terra, Ele continua fazendo hoje, como Ele fez na vida do Mateus. E como Ele faz na vida de cada um de nós. E como vocês lembram, um ano atrás nós orávamos pela Isabela, a sobrinha da seu Sadi, da irmã Sueli,
E no domingo ela estava aqui na igreja para agradecer, porque também foi um milagre. Quando o médico diz que nada pode mais acontecer, Jesus está ali. Esses discípulos, eles não estavam entendendo isso, que Jesus estava dizendo: eu estou aqui andando com vocês. E se eram homens conversando, eu imagino mulheres conversando, quanta coisa elas teriam contado daqui, andando 11 quilômetros juntos, né? Porque se meia hora nós conseguimos contar a vida nossa, da vizinha, da outra vizinha, do meu trabalho, na igreja, imagina andando 3 horas e meia, 4 horas com outra mulher. Eu conto da vida de todo mundo e dos outros países também, né? E Jesus estava ali do ladinho deles, humildemente. A partir do versículo 28, diz assim, vamos ler o 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia continuar mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com ele. Gente, esse versículo tem que chamar a nossa atenção. Quantos de nós deixamos Jesus passar adiante e não o convidamos para entrar conosco? Jesus está andando com você. Jesus está ali, ouvindo você, aconselhando você, ajudando você. Quantos de nós, quando consegue alguma coisa, quando chega a algum lugar, deixa Jesus passar adiante? Ou pior, quantos de nós diz: entra Jesus, né? Fica aí mesmo, né? É um lugarzinho para ti aqui, né? Quantos de nós fica com dó de Jesus? Que eu acho que esses discípulos, como os olhos deles estavam fechados, ficaram com dó de Jesus. Coitado, o cara andou todo esse tempo com nós. O cara nem sabia sobre Jesus. Porque no nosso pensamento passa isso, não passa? Eles convidaram eles por educação. Quantas vezes nós convidamos Jesus por educação, né? Como nós convidamos pessoas muitas vezes por educação, nós não queremos ficar ouvindo os lamúrios das pessoas. Quantos fazem isso? E muitas vezes convidamos Jesus somente por educação também, né? Ficamos com dó, o cara caminhou todo esse tempo. Naquele tempo não era como aqui, nós saímos aqui de Papanduva para ir até Monte Castelo, daí nós já chegamos no Matinhos ali fazer um lanchinho. Se é o pastor, ele já quer comer uma coxa frita, ele e a Débora, né? Aí já querem comer aquilo, mas lá não tinha isso. Eles andaram realmente, né, todo aquele tempo ali. E aí quando eles chegaram lá, eles nem sabiam se ia ter realmente comida para eles naquele lugar onde eles iam. Mas na nossa vida, nós lemos às vezes na Bíblia e não meditamos no versículo. E muitas vezes, naquilo que nós vamos fazer, nós deixamos Jesus passar adiante. Nós não ficamos com Jesus. Nós não enxergamos o poder e a grandeza de Jesus. Muitos ainda não creem que Jesus ressuscitou realmente dos mortos. Muitos ainda adoram Jesus morto. Muitos ainda não conseguem ver Jesus. E é triste. Uma pessoa que não consegue ver Jesus não tem essa paz que excede todo entendimento. Se esses discípulos não estivessem falando e ouvindo a voz do mundo, eles teriam entendido aquilo que Jesus falava para eles. Eles andaram com Jesus e eles não conseguiam entender quando Jesus estava vivo e explicava tudo o que ia acontecer, que era importante que se cumprisse todas as coisas. Eles ouviram e não viram como Jesus era bom e como Jesus era poderoso. E nós não somos diferentes disso, porque nós ouvimos os milagres de Jesus. Nós ouvimos o que Jesus faz na vida de cada pessoa, mas muitas vezes nós estamos ouvindo mais a voz do mundo, que nos diz como nós temos que ser, como nós temos que agir, como nós temos que fazer, e não ouvimos aquilo que Jesus pede para nós fazermos.
O versículo que eu postei na meditação do grupo hoje de manhã falava. Quem leu? Falava o que aquele versículo? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Às vezes nós precisamos nos aquietar. Aquietar o nosso coração e saber quem é Deus. Quem é Jesus para você? O que Jesus faz na tua vida? Qual é o lugar que Jesus tem na sua vida? O versículo 30 em diante. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Ele desapareceu das suas vistas. Eu choro quando eu leio esse versículo. Queridos, quando vocês vêm na minha casa, eu preparo tudo para receber vocês. Como quando a gente vai na casa de qualquer um de vocês, você é o anfitrião. Você faz essa mesa. Mas aqui na palavra está dizendo aquilo que nós não conseguimos entender, que Jesus é o inverso de nós. As coisas de Deus não são as coisas desse mundo. Que Jesus, chegando naquela casa, ele pega o pão e é ele o próprio anfitrião. Era ele que estava lá esperando por aqueles discípulos. Ele andou com eles o tempo todo. E quando os discípulos chegaram lá, convidaram ele para entrar, de repente ele pega o pão e é ele que vai distribuir o pão para ele. É Jesus, o nosso anfitrião. É ele que está com a mesa posta para receber você. Gente, é maravilhoso isso. Você saber que Jesus, ele tem uma mesa posta, uma mesa linda, uma mesa com a melhor louça, com os melhores talheres, com a melhor toalha de mesa, prontinha para te receber. Com aquilo que tu tem de melhor, que você faz para a tua melhor visita, Jesus vai ter para você. Ele está lá com aquilo tudo esperando para você. Basta você abrir os teus olhos espirituais. E só quem faz isso é o Espírito Santo na nossa vida. É o Espírito Santo que o Senhor Jesus nos deixou quando dali alguns dias ele foi para o céu. E ele disse que deixaria o Espírito Santo Consolador. Era ele que cuidaria. É ele que abre os nossos olhos espirituais. E você precisa disso todos os dias na tua vida. Você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa ver Jesus do teu lado, andando 12, 30, 40, 100 quilômetros se for preciso. Jesus vai andar com você em todas as tuas lutas, em todo o tempo. E quando nós não conseguimos ver esse Jesus, ele ainda continua ali andando com você. Não é maravilhoso isso, irmãos? Não é para dizer glória a Deus, aleluia? O nosso Jesus continua ali andando com nós, mesmo quando nós não vemos Jesus. Mesmo quando a gente acha que o secretarinho de capiroto vem ali, tenta tudo na tua vida. Jesus, ele está ali com você, andando com você, cuidando de você. Quando você acha que não tem mais solução, é ali que Jesus age na tua vida. É ali que ele age na tua vida. As crianças estão aprendendo sobre fé. Vão ser 3 meses que eu estarei falando e quem estiver lá com eles vai estar falando sobre fé. Hoje eles estão aprendendo lá sobre a fé do Deus conosco, Deus que está com ele. Deus está aqui. Nós cantamos tanto, eu sempre digo assim, gente, cuide daquilo que vocês cantam, porque nós cantamos essa música que a gente canta, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós estamos pedindo para Jesus vir, voltar e nos buscar, porque esse mundo está terrível. Não está fácil viver nesse mundo. Um mundo cheio de mimimi, um mundo cheio de gente chata, porque o mundo está virando chato. Está sendo gravado, se alguém me processar para eu chamar as pessoas de chata, mas são. Você não pode mais fazer nada. As pessoas só reclamam, só murmuram. Tudo está errado, tudo
nós como cristãos, muitas vezes, estamos olhando somente os defeitos das pessoas. Vocês perceberam isso? Que a minha verdade sempre é melhor que a verdade do fulano, que eu sou melhor do que ele, que a minha igreja é melhor que o outro. A minha igreja, eu sempre falo que a minha igreja realmente é melhor. Melhor porque eu estou aqui. Mas quando eu falo da minha igreja ser melhor que a do outro, eu não vou nem na minha igreja, é complicado. Nós estamos sempre colocando alguma coisa para nós não servirmos verdadeiramente ao Senhor Jesus. E deve ter sido lindo esse momento, quando abriu os olhos espirituais desses discípulos. E é esse mesmo Jesus que está aqui, é esse mesmo Jesus que ressuscitou e que mesmo eles não entendendo isso tudo, Ele está aqui. E sabe por que nós estamos aqui nesta manhã? Porque o que nós temos em comum é Jesus. Eu posso não ter nada em comum com a Tânia. Eu posso não gostar de nada do que ela faz. Mas eu tenho o que é mais precioso em comum com a Tânia, que é Jesus. E é isso que faz nós amar os nossos irmãos. É isso que faz com que nós andamos juntos um com o outro. Nada além do amor de Deus, que faz com que eu possa andar com cada um de vocês, mesmo não tendo nada em comum. Mas eu tenho com vocês. Eu tenho o que é mais precioso na igreja. Por isso que nós estamos aqui, que é Jesus. E vai chegar um dia que a palavra de Deus diz, aqui fala que Jesus desapareceu diante da presença deles. Posso revelar. Mas a palavra diz que um dia Jesus vai voltar buscar a sua igreja. Quem é a igreja? Isso aqui não, isso tudo vai ficar. Mas Ele vai levar o seu povo para com Ele. Como está a tua vida? Você está conseguindo deixar os teus olhos espirituais e ver esse amor tão grande de Jesus? Nós vamos cantar essa última canção que diz que logo eu, um pobre pecador, logo eu, um simples mortal, de graça recebi este amor de Deus. Aqueles discípulos, pobres mortais, mesmo andando com Jesus, mesmo não entendendo nada daquilo, receberam a porção do amor de Deus na vida deles. Mesmo quando a nossa fé está tão pequena que nós não conseguimos enxergar a presença de Jesus na nossa vida, Ele está conosco. Mesmo quando eu acho que não tem solução, Ele está. O amor de Deus, Ele é tão grande sobre nossas vidas. Ele é tão grande que mesmo nós, finitos e mortais, somos agraciados com este amor. Vamos nos colocar de pé para cantar esta oração. Sobre graça,
Logo nós, tão fracos, tão falhos, tão imerecedores, tão pecadores, logo nós que somos feridos, somos agraciados por um Deus imortal, que nem a morte teve poder sobre. Logo nós, que não temos paciência com nada, podemos ter a certeza que durante toda a nossa caminhada nessa terra, o Senhor Jesus vai estar conosco. Não importa a circunstância, não importa o lugar que você estiver. Até onde você pensa que Jesus não deveria estar com você, Ele vai estar com você. E Ele te convida a sentar com Ele na mesa. Ele quer partir o pão e Ele quer ser o teu anfitrião. Querido Jesus, nos rendemos a Ti nesta manhã, pedindo, Deus, que Tu abra os nossos olhos, que possamos ver, possamos entender a Tua grandeza e Teu amor por nós. E nos momentos mais difíceis, nos momentos que a nossa fé é tão pequena, Tu ainda assim estás conosco. Pai, perdoa, Deus, as vezes que deixamos que Tu passes adiante, às vezes que não paramos para ouvir a Tua voz, às vezes que queremos continuar o nosso caminho para chegar em algum lugar, mas sabemos, Deus, que se nesse lugar Tu não estiver, de nada vai adiantar. De nada vai adiantar a nossa vida toda nesta terra, se no final nós não nos encontrarmos contigo na eternidade. Abençoa-nos, Deus, que possamos estar cada dia mais e mais, buscando e vivendo a Tua vontade e não as nossas. Que a nossa semana, Deus, seja diferente, que os nossos dias sejam diferentes, e que o Teu amor, Tua graça e a Tua misericórdia, Deus, seja com cada um, em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana a todos, que o Senhor possa estar com cada um, e principalmente que cada um possa ver Jesus do seu lado.